Olá, meu nome é Bruno Nascimento, eu sou estudante de teologia na Unigran Rio, estou no sexto período e nesse momento eu quero convidar você a refletir sobre um tema muito real em nossas vidas, um tema que aborda sobre o pecado. Esse é o nosso tema de hoje. Para iniciarmos, nós precisamos refletir sobre alguns pontos, a respeito disso, mas precisamos entender que antes de qualquer coisa precisamos realizar uma análise, uma verdadeira análise a respeito do que é o pecado, sobre ele em si, Buscar compreender melhor a sua realidade, observar a nossa proximidade dele, e a forma com que ele atua em nossas vidas, como é que nós deixamos que ele atue em nossas vidas. Então exploraremos essa maneira e também a forma que podemos enfrentá-la. Vamos refletir em 3 pontos específicos. O primeiro dele é onde o pecado se inicia. Mas antes de refletirmos nos 3 pontos, vamos focar no nosso texto base que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Esse texto é muito claro a respeito do pecado, Ele não deixa nada claro, não deixa nada às escuras, Nada escondido a respeito de que o pecado que nós praticamos, ele vem do que nós desejamos, ele vem do que nós queremos, mas a partir disso precisamos entender que o pecado ele tem o seu início, e o primeiro ponto que vamos refletir é onde o pecado se inicia. E eu me remeto lá onde ele se inicia em Gênesis 3, a famosa história de Adão e Eva, lá onde Eva, num primeiro momento, deu ouvidos à serpente. Então, diante disso, eu quero deixar bem claro que o pecado ele se inicia não somente no momento em que nós consumamos o ato do pecado, mas sim no momento em que nós damos ouvido. Assim como no momento em que Eva deu ouvido à serpente e passou a considerar a condição de pecar contra Deus, de cometer aquele ato que era proibido, aí estava nascendo o pecado. Ali estava passando a existir o pecado, ali ele estava se iniciando. Então, esse pecado que nasce a partir do momento, ele se inicia a partir do momento em que nós desejamos, em que nós consideramos praticá-lo, ele passa a existir em nossas vidas. E ele gera uma mudança de entendimento, uma mudança de compreensão a partir da vida. E isso não perpassa pela condição denominacional, teológica, as ideias que você defende, mas sim o pecado ele inicia e ele tenta contra a realidade de vida, princípios de vida, contra as leis que o Senhor deixa para a gente. E isso é muito claro, e isso não muda de acordo com as concepções denominacionais ou teológicas. Um segundo ponto que a gente precisa refletir é a respeito do pecado, como ele acontece na nossa vida. Já que entendemos que ele se inicia a partir do momento em que consideramos praticá-lo, e não necessariamente a partir do momento em que praticamos ele, nós precisamos considerar que esse pecado ele é um processo. É um processo o pecado. Ele é um processo em que nós nos deparamos com a realidade de desejar algo, de considerar fazer, e aí a partir do momento em que fazemos, ele se torna um verdadeiro processo. Lá em Tiago ele diz que o pecado, ele, apesar dele nascer em nós, ele gera a morte. Então existe um início
e existe um fim. E esse fim ele se dá porque quando acontece todo esse processo, ele vai acabando com a gente. Essa morte é uma morte espiritual, uma morte que faz com que a gente desconsidere todas as coisas boas que Deus tem pra gente. Então, ele sendo um processo, a gente pode dizer que ele é um processo de destruição. Enquanto a santificação, que também é um processo real em nossas vidas, é um processo, e a santificação é um processo de construção, o pecado ele é um processo de destruição em nossas vidas. Porque esse pecado, ele gera vergonha. Nós sentimos vergonha de Deus, nós sentimos vergonha de nós mesmos, nós sentimos vergonha das pessoas que nós amamos, ele nos gera fuga, nós passamos a fugir de Deus, nós passamos a fugir da nossa vida, nós passamos a tentar enganar o que nós realmente somos. Outra questão a respeito desse processo é um processo que ele gera medo. Nós passamos a viver com medo, viver pelo medo. É uma coisa completamente contrária ao que Jesus ensina, ao que Deus propõe a nós, que não é uma vida pelo medo, apesar de termos que ter temor a Ele, a palavra de Deus. Ter temor a Deus não é por medo, mas sim temer a grandiosidade dele, né? Outra coisa que o pecado provoca, o processo pecaminoso provoca em nossas vidas, é a alteração do nosso comportamento, né? Como nós mudamos a partir do pecado? Nós mudamos muito. Outro ponto e último que eu destaco a respeito desse processo pecaminoso é o estilo destrutivo de vida. Ele não é um processo em que em algum momento esse pecado surgiu e ele destruiu e em algum momento ele se reconstrói em si. Não, ele é um momento em que ele simplesmente só destrói a nossa vida, ele só provoca destruição e é um processo muito destrutivo. Um terceiro e último ponto que eu queria que você pudesse refletir comigo sobre o pecado é que é fundamental que saibamos lidar com o pecado. Como lidar com o pecado? Sabendo que ele se inicia em nós, em nosso desejo, e não necessariamente onde nós cometemos ele, e sabendo que é um processo que ele se inicia no desejo, e ele tem todo um processo até a morte lenta, muito lenta da nossa alma, do nosso espírito, né? O lidar com o pecado ele se faz necessário quando a gente precisa entender, quando a gente entende, quando a gente sabe que o pecado ele precisa ser evitado. Nós precisamos evitar o pecado, nós precisamos deixar de lado, fugir dele. Se sabemos que ali vamos encontrar aquela coisa que nos provoca o desejo, nós precisamos evitar aquilo, né? Nós precisamos encontrar meios de interromper esse processo para que a gente possa viver uma vida a partir desse interrompimento, uma vida no processo de santificação, onde nós encontramos a Deus e passamos a viver a santificação. Outra coisa a respeito do lidar com o pecado, nós precisamos deixar de ser juízes. Nós precisamos deixar de julgar, nos julgar, de determinar em nossa mente o que realmente está acontecendo ou vai acontecer. Nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Um outro ponto que precisamos entender para lidar com o pecado é que precisamos abraçar. Assim como nós precisamos ser abraçados quando estamos pecando, quando pecamos, nós precisamos abraçar. É uma realidade de troca, onde o meu irmão pecou e eu preciso abraçá-lo, onde eu pequei eu preciso ser abraçado, e assim juntos nós vamos lutar contra o pecado uns dos outros, e assim vamos prosseguir crescendo, evoluindo, batalhando contra o pecado para assim lidar com ele e vencê-lo, né? Um último ponto, uma última questão de como lidar com o pecado é que devemos proteger o nosso coração. Nós precisamos blindar o nosso coração. Nós precisamos encontrar maneiras de criar uma barreira. E não existe nada melhor do que a Bíblia. É nela que a gente encontra diversas maneiras de blindar, de proteger, de aprender, de criar situações
em que o nosso coração consiga suportar e lidar com o pecado e assim evitando os maus desejos, né? Sendo assim, a gente precisa concluir essa breve reflexão dizendo que o pecado ele só encontra uma solução quando há um verdadeiro encontro com o perdão. É somente através do perdão que iremos nos livrar do pecado, de toda a dor que ele causa. Quando encontramos em Deus o verdadeiro perdão, o único perdão, a única oportunidade de vencer o pecado, quem venceu o pecado, quem venceu a morte, é somente através dele que podemos ter essa sensibilidade e a partir daí ouvir o Espírito Santo para vivenciar essa vida. O perdão, ele está numa relação de fé, uma fé de troca direta, um relacionamento direto com Deus. Uma situação em que Deus, o Altíssimo, nosso Pai que cuida da gente, ele se coloca à disposição para nos guiar, nos cuidar e principalmente, né, quando a gente pensa em pecado, e perdoar. Né? E assim nós vamos conseguir, né, entregar a Ele, confiar nele, para então vencer o pecado. A respeito do pecado, precisamos entender que ele nasce no nosso desejo, mas ele precisa ser interrompido pelo perdão, pela graça de Deus. E só assim a gente consegue vencê-lo. Espero que essa mensagem ela tenha encontrado em seu coração abrigo e assim possamos crescer juntos e vencer o pecado juntos. Muito obrigado.